Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer mais um vídeo, tá? Promovendo os meus projetos, tá? E aí eu gostaria de começar citando uma frase para a Janzi, ok? Queria mandar um recado para ela. Citar um poeta com uma frase muito famosa, que é o Dr. Chapatin, num dos episódios do Chespirito, que diz assim: preciosa, ai que linda, ok? Era isso daí que eu queria dizer pra ela, ok? Bom, e aí eu escrevi aqui o seguinte: ela me pede e eu dou o país dela todo nas mãos dela, porque Deus se agradou de mim e uso de graça com quem eu quero. Sim, é um dos oráculos da parte de Deus a respeito de mim, ok? Nesse vídeo aqui eu quero falar um pouquinho sobre os meus projetos de brinquedos, tá? De games, tá? E alguma coisa a respeito de jogos, tá? Citando o Bruce Lee, tá? Eu gostaria que ela fosse a patrocinadora, tá? E primeiro, eu gostaria de falar o seguinte: eu não tenho nenhum projeto, tá? De trazer para o Brasil nada que venha da China, tá? Ok? Eu não tenho interesse nenhum, tá? Em beneficiar este país em coisa alguma, tá? Ok? Eu já falei várias vezes, tá? Que para que eu sinta desejo de fazer qualquer tipo de benefício a este país, primeiro eu quero destruir tudo, tá? Tudo que é vil neste país aqui, como um ditador, tá? Essa é a palavra que eu quero colocar sobre mim, tá? A respeito de qualquer coisa que diga a respeito a este país aqui, tá? Para esse país aqui eu sou um ditador, ok? Tá? Essa é a palavra que me define para este país aqui, tá? Nada aqui neste país me veja como outra coisa a não ser como um ditador, tá? Meu objetivo é destruir muitas coisas aqui, tá? Aí sim, quando toda essa casta de criminosos saírem daqui, tá? Mortos, tá? Aí sim eu faço alguma coisa aqui neste país, tá? O meu grande objetivo é levar alguma coisa para o país dela, tá? Ok? Sim. O país da atriz, eu gostaria de ser bem recebido, tá? Por ela, no país dela, tá? E que haja um lugar para mim no país dela. E então, eu tenho algo para apresentar para ela, tá? De proporção nacional, tá? Para o país dela e internacional, tá? Ok? Sim, isso eu gostaria, tá? Meu objetivo é extinguir tudo que encosta o cu no olho dos outros. Mas é bastante importante falar isso aqui. Isso daqui é a coisa mais importante neste vídeo. Para que eu me instale num país como, por exemplo, a China, você sabe que eles têm costumes, né? E eu não me refiro nem muito diretamente à cultura chinesa, entendeu? Mas à cultura do comunismo, entendeu? A cultura do comunismo envolve coisas, tá? Coisas que são ruins, coisas que eu não concordo, tá? E então é necessário que o país dela e ela, tá? Estejam de acordo a entender que dentro do espaço dos meus projetos, tá? Cabem todas as ideias que eu tenho. E então, dentro daquilo que é meu perímetro, tá? Tem que caber todas as coisas que eu tenho proposto. Caso contrário, não vai dar certo. E qual é a coisa que eu quero mais enfatizar? É a respeito de Deus, tá? Sim, a respeito de Deus tem que haver todo o espaço para que Deus esteja juntamente comigo naquilo que eu faço. Senão, isso não vai ser possível, entendeu? Então é necessário que Deus seja bem recebido, tá? Juntamente comigo, porque Deus está presente em tudo que eu faço, tá? E a outra coisa também é que eu odeio todas as obras do diabo. E me refiro principalmente à prática de magia negra, tá? Essa prática nojenta, tá? Que se encosta no olho, tá? E outras práticas de magia negra, tá? Ok? Eu odeio tudo isso daí. Significa que se no país dela há um espaço para que uma pessoa viva dessa forma, então esse é o meu primeiro acordo, tá? Ok? Então aí sim eu gostaria que ela me recebesse e que ela fosse a patrocinadora. E o que eu tenho para oferecer? Bom, eu falei que eu estou pensando em algumas coisas aqui. Projeto de brinquedos, né? Vamos lá.
Projeto de brinquedos, eu tenho pelo menos 1, 2, 3, 4 brinquedos. 4 brinquedos para lançar, que eu acredito que vai ser um grande sucesso, tá? E a proporção desses, todos eles um grande sucesso, tá? Ok? São brinquedos que se eu pudesse, eu teria, tá? São brinquedos que eu mesmo brincaria, tá? Eu mesmo possuiria. Então eu tenho 4 projetos de brinquedos que eu acredito que vai ser um grande sucesso, tá? Ok? Não somente no país dela, mas no mundo inteiro, tá? Então ela vai ser patrocinadora de 4 projetos de brinquedo. Como é que são esses brinquedos? Deixa eu tentar falar alguma coisa sem revelar o segredo. Eu já falei que o primeiro tal brinquedo, eu não preciso de uma franquia. Se eu conseguir uma franquia, como eu estou propondo esse projeto para um padrão de uma produção chinesa, ou seja, eu estou sendo patrocinado pelo país dela, eu não preciso de franquia para fazer. Não preciso, tá? De uma franquia, de uma marca, de um símbolo, nada. Eu posso criar tudo isso aqui, o primeiro brinquedo. Que eu falei que, assim como fez sucesso o projeto Lego Super Heroes, né? Que é aquele joguinho que os personagens, né? Que pegou os personagens de várias franquias, tanto a DC quanto a Marvel, né? Tudo que é super-heróis foram transformados em bonequinhos, né? E o cu já está encostando aqui no meu olho. Eu já falei, matar tudo isso daí, tá? Ok? Eu já falei, tá? Aqui no Brasil eu não tenho projeto de trazer nada que seja bom nesse país aqui, tá? Meu objetivo é destruir tudo que não presta aqui, tá? Ok? Aqui eu sou um ditador, tá? Ok? E outra coisa também, aqui eu sou um ditador com a unção de Deus mesmo, tá? Eu tenho o poder de ser um ditador mesmo. Se eu sou eleito um ditador aqui, eu venho com poder mesmo, tá? Para exercer mesmo o serviço, tá? Então, o projeto, aquele gamezinho, Lego Super Heroes, qual foi o sucesso que esse game fez? Pelo menos eu avaliei como um grande sucesso, tá? Eu avaliei como uma novidade em termos de brinquedo, em termos de game, em termos de uma ideia inovadora, né? Por quê? Porque o brinquedo Lego existe há anos e anos e nunca pensaram em fazer Lego Super Heroes, né? E então eles lançaram o Lego Super Heroes e ainda lançaram um joguinho com aqueles bonequinhos voando, tá? Um joguinho bem legal mesmo, que os bonequinhos voam, os bonequinhos só escalam a parede, que nem o Homem-Aranha e tudo mais. Foi um grande sucesso, né? Furingos estão encostando aqui no meu olho tentando descobrir, tá? Então, se a Janzi está interessada em me patrocinar, ela procure saber o que está tentando copiar. Só copiar, tá? Ok? Só de tentar plagiar, tá? Já seja destruído isso daí. Vamos lá. Preste atenção. Aí eu comparei esse ao sucesso. Então, vamos fazer alguma coisa com a mesma proporção desse game aí, tá? E tô falando de brinquedos, tá? O segundo brinquedo é uma coisa que eu brincaria, não posso revelar nada a respeito desse brinquedo, tá? É como se fosse, vou colocar entre aspas aqui, uma série de brinquedos, tá? Aí eu falei que tinha um projeto com brinquedos também, mas isso aqui eu não estou contando, tá? Mas tem sim um projeto com brinquedo, como se fosse uma série de brinquedos, tá? O segundo, tá? Tem furingos encostando aqui no meu olho, tá? Aqueles indivíduos que parecem até cagalhões, tá? Os indivíduos que parecem até cocôs humanos, tá? Tentando adivinhar, encostando o cu no meu olho. A quarta ideia é um brinquedo que eu vou colocar o apelido dele de brinquedo educativo. Um brinquedo educativo. Sim, acredito que esse brinquedo vai ser um grande sucesso, tá? Se for feito do jeito que eu falar direitinho, tá? Vai ser um grande sucesso, tá? Ok? Outra coisa também, tá? A pessoa que me patrocina, tá? Eu quero matar tudo aqui nesse país aqui que me prejudicou, tá? Eu saindo desse país aqui, eu quero limpar essa cidade aqui, eu quero fazer uma grande limpeza aqui, tá? Eu quero matar tudo isso daí, tudo que está aqui nesse bairro, nesse país, tá? E eu quero vivo, tá? Eu já falei, eu não quero matar de jeito nenhum, eu quero esses indivíduos vivos, para eles ficarem levando neles até cumprir 3 anos, até eles não aguentarem mais, tá? Até eles não terem mais nem força mesmo, eles não terem nem mais esperança mesmo, até terminar o último açoite no olho deles e no cu deles, tá? E com navalha, tá? Ok? Fora as pauladas que eles levem na cabeça para cada vez que colocar o música alto na rua, tá? Ok?
é o terceiro brinquedo. O quarto brinquedo é o seguinte: é um brinquedo que eu gostava de brincar quando era criança. E eu tenho uma versão desse brinquedo aqui. Uma versão especial deste brinquedo, tá? Acredito que são 4 brinquedos, tá? Que vão ser bastante sucesso. Todos eles que são criações minhas, tá? Ok? Foi eu que criei. Bom, então eu tenho 4 brinquedos para produzir. Todos eles eu acredito que vai ser um grande sucesso, tá? Ok? E sobre games, eu tenho um projeto do novo game, tá? E também não preciso de franquia. Eu já expliquei. Eu tenho o projeto do novo Street Fighter e o projeto desse jogo. O projeto desse jogo, se eu puder ter uma franquia para fazer, bom, tá? Consegue entender? Até porque, por exemplo, se é uma produção chinesa, dá para conseguir esta franquia. Consegue entender? Dá para conseguir esta franquia para produzir o tal do game, tá? Mas o projeto do novo Street Fighter, é impossível fazer um novo Street Fighter se não tiver a aprovação da franquia, entendeu? Se eles conseguirem a franquia para mim, aí sim eu vou fazer o tal do projeto, tá? Exclusivo do Jorge Rodrigues, tá? Que é o novo Street Fighter, ok? Tá? Ok? Então é isso, o projeto do novo Street Fighter e o projeto de um game. E qual o sucesso, Jorge? Aqui você compara o sucesso deste novo game que você tem para lançar no mercado, uma inovação, né? Falando do game que é uma inovação, o novo Street Fighter acredito que vai ser um grande sucesso para os fãs, tá? Quem é fã do Street Fighter, tá? Vai querer comprar o Street Fighter, vai juntar dinheiro para comprar o novo Street Fighter, vai querer ter esse Street Fighter, tá? Eu tenho até alguns projetos assim de nível, vou colocar entre aspas, comercial, tá? Ok? Para esse projeto ser de interesse dos fãs terem, tá? Ok? Ninguém sabe, tá? Ok? Furingos encostam no meu olho como que dizendo assim, por causa é tudo mentira, tá? Não tem nada com isso daí, são mentirosos mesmo, tá? Esses cus todo cagados, esses indivíduos que parecem inclusive com cus, tá? Eles estão aí falando um monte de mentira, não tem nada com isso daí, tá? Esses indivíduos foram cagados aí por algum dinossauro, cagou eles, tá? Ok? Vamos continuar. E o tal do projeto do game? Vou comparar o sucesso desse game. Aqui você compara o sucesso deste game ao mesmo sucesso que teve os grandes games 2D que eu gosto de jogar, como Cadillacs e Dinossauro, Punisher, o Street Fighter 2, etc. Os games que eu tô sempre jogando aí, tá? Que fizeram grande sucesso, vai ser mais um game no mercado aí que vai fazer o mesmo sucesso, tá? Eu, como sou da geração dos games 2D, eu comparo a esses games aí, tá? Porque a gente está numa geração de games 3D, os games tudo tridimensionais. Então eu não posso avaliar a respeito desses games 3D porque eu não joguei games 3D, tá? Ok? Eu não tenho previsão. Encostou o cu no meu olho, seja todo estraçalhado. Ok? Ninguém sabe o que é, tá? Ok? Existe algum resquício de informação que possam descobrir qual é esse game? Absolutamente nada. Falou qualquer coisa, é tudo mentira, tá? Ok? Então eu comparo ao sucesso dos games, os grandes games 2D. Vai fazer grande sucesso, tá? Ok? E o projeto do game, do jogo de papel, tá? Eu tenho um projeto de um jogo de papel e de 2 jogos de papel do Bruce Lee. Lançar 2 jogos. Só que um deles, eu apresentar a ideia, já vai trabalhar na execução já. Já vai começar a trabalhar na execução no momento em que eu começar a apresentar a ideia. O segundo vai ter que ser elaborado. Eu vou apresentar o esboço da ideia, mas tem que ser elaborado com cuidado. Eu mesmo vou poder trabalhar em tudo isso daí. Por exemplo, se eu tiver outras cabeças me ajudando a compor, eu posso fazer. Se não tiver, eu posso compor tudo isso daí. Então eu vou produzir a ideia todinha para ser feita exatamente como eu quero. 14 minutos, tá? Eu quero deixar bem claro, outro projeto que eu tenho, tá? Outra coisa que eu gostaria de falar bastante citando a atriz, tá? Considerando que ela é chinesa, tá? E o país dela é comunista, tá? Eu sou inimigo do esquema da ordem através do caos, tá? Se eu estou sendo preciso no que eu estou falando a respeito do esquema da ordem através do caos, é o esquema que se financia bandido, né? O esquema de colocar dinheiro no rabo de bandido para praticar magia negra, espionagem e conspiração. Eu sou a favor, preste atenção para você entender, na ordem através do caos,
você percebe claramente que o objetivo desse esquema é primeiro destruir, tá? Coloca-se dinheiro no rabo de uma porra de um cagalhão desses para de ser financiado para destruir outras pessoas. Para mim é completamente absurdo isso daí, tá? Para mim, inquestionavelmente, isso é completamente absurdo. Não tem necessidade nenhuma de fazer isso. Isso é, na verdade, um esquema de conspiração mesmo, tá? Ok? Então, primeira razão, eu sou contra isso daí, tá? A segunda razão é a ideia de colocar dinheiro na mão de um vagabundo desse como uma propina, como um suborno. Ó, trabalha pra mim, não faz mal pra mim, não, eu pago pra você fazer. Nem pensar, mas de jeito nenhum. Antes um tiro no meio do olho de uma porra dessa. Pra que eu vou colocar dinheiro no rabo de um criminoso pedindo por favor pra ele não fazer mal pra mim, se eu posso dar-lhe um tiro no meio do olho dele, tá? Muito pelo contrário, tá? Jamais alguma coisa coloca a música. Ó, eu acredito, tá? É porque eu não posso afirmar. Talvez exista esse esquema lá na China, entendeu? Sim, esquema de vagabundo espionando, de praticar magia negra, de colocar música alta e de incomodar pessoas para impor ditadura, entendeu? Se tem isso no país dela, eu não entro lá. Simplesmente não entro e não quero fazer parte. Eu só entro lá se tiver o interesse de tirar todo esse tipo de coisa. Até porque o país como a China, eles têm todo o controle sobre o país. Não tem necessidade nenhuma de fazer isso daí. Se automaticamente eles financiam isso, é para a conspiração, tá? E para injustiçar pessoas, tá? Significa que eles financiam vagabundos para injustiçar mesmo pessoas, tá? Como todo esse esquema é todo para injustiçar, é para a conspiração mesmo, tá? Para prejudicar pessoas por inveja e por usurpação. E a segunda situação de colocar dinheiro no rabo de um cocô desse, como que para aplacar o levante, muito pelo contrário, ainda que fosse milhares deles, colocar um exército para fulminar todos eles, tá? Ok? Para matar tudo isso daí, tá? Por exemplo, se eu sou dono de uma empresa e existe uma opinião pública, um levante, ó, tem que colocar no cu desses vagabundos, senão eles vão derrubar a empresa. E muito antes eu convoco um grupo de militares, munições custam muito mais barato, tá? Custa muito mais barato munição e armas, eu dou um fim em tudo isso daí, tá? Ok? Depois que encostou o cu no olho de alguém, o seu olho rasgado milhares de vezes. Ok? Então é isso daí, tá? Eu acredito que eu apresentei bem os projetos, os 3 projetos, tá? Games, brinquedos e jogos. Falando sobre o Bruce Lee, tá? Eu tenho um projeto, tá? Mas é somente uma inspiração, tá? Eu não tenho nenhuma ideia assim na prática. Na prática fazer o quê? Nada na prática, mas somente a inspiração, tá? De trazer uma culturazinha do Bruce Lee, tá? Muito maneira, tá? Para que o Bruce Lee seja de grande ostento para a cultura chinesa, tá? Sim. Eu gostaria de transformar o Bruce Lee, tá? Numa personalidade até mais que o Mestre Ip Man, porque o público chinês, eles querem transformar o Mestre Ip Man uma grande personalidade de ostento chinês, né? Inclusive desprezando o Bruce Lee, tá? Eles querem usar o Mestre Ip Man para desprezar o Bruce Lee, para transformar o Mestre Ip Man num simbolismo da cultura tradicional chinesa, né? Eu gostaria de fazer a mesma coisa com o Bruce Lee, tá? sem nenhum ponto de vista tradicionalista, porque o Bruce Lee não era. Tá? O Bruce Lee era um cara completamente modernão, entendeu? Ele não era tradicionalista, ele era moderno, entendeu? Ele não era, ele tinha muito orgulho. A minha proposta de levar o Bruce Lee para a China é justamente que o Bruce Lee tinha bastante orgulho de ser chinês, tá? Ele tinha orgulho de ser chinês, ele não gostava de que um chinês fosse tratado como uma pessoa diferente das outras pessoas, tá? Mas ele não era um indivíduo assim, um indivíduo ridículo que ficava tentando mostrar a cultura dele para todo mundo, assim como um religioso, entendeu? Ele era um cara completamente modernão, ele vivia como uma pessoa comum, assim, em qualquer lugar, tá? Ok? Tudo isso é meu, tá? Você viu alguém repetindo aquilo que eu estou falando, você ajuda a delatar, tá? Tá copiando de mim. São mais de 20 anos, tá? Que empresas aqui no Brasil, empresas, pagam a bandidos para me roubar, tá? Ok? As minhas palavras, só quem fala sou eu. As coisas que eu empreendo, que eu falo, vem tudo de mim, eu nunca vi outra pessoa fazendo, e só quem faz sou eu, ok? Então é isso daí, tá? Olha, Jorge,
essa atriz chega para mim e fala assim: olha, eu tenho uma autorização que não vem da família Bruce Lee e nem da escola do Bruce Lee, posso te dar realmente aqui a oportunidade de você ter o nome do Bruce Lee nas mãos para fazer alguma coisa a respeito do nome dele. Então é isso daí, eu gostaria de trazer uma modinha, tá? Do pessoal ser fã do Bruce Lee mesmo, como um ostento assim de um cara que representa os chineses, tá? Os chineses para os chineses, tá? Os chineses para os chineses. E eles terem bastante orgulho assim, e eles terem uma citação assim do Bruce Lee assim bem legal, tá? Um negócio bem maneiro assim, de boa influência do Bruce Lee como um super-herói mesmo, como ele gostava de ser, como foi o propósito dele quando fez os filmes, né? Quando ele fez aqueles filmes lá e ele ficou famoso, isso daí, tá? Então é exclusivo, tá, do Jorge Rodrigues, tá? Viu outra pessoa fazendo? Eu já falei que uma coisa interessante é que quando o Jorge Rodrigues faz alguma coisa e algum cagalhão tenta fazer, você pode ver que é a maior porcaria o que o indivíduo está fazendo. É sempre alguma merda que não serviu pra porra nenhuma, em pouco tempo aquilo ali passa porque é um bundão que tentando se promover às custas de alguém que é competente de verdade, tá? Então é isso daí, eu estou oferecendo diretamente para ela, ok? O projeto, a oportunidade de me patrocinar. E aí, como eu falei aqui sobre os projetos, né? Sim, fazer com que todos esses projetos sejam projetos de uma produção nacional chinesa, entendeu? Todos eles serem patrocinados pelo país dela, tá? E ela produzir. E quando eu falo aqui a respeito dela, eu estou falando de uma eleição dela mesma, tá? Como uma personalidade, ela já é uma personalidade no país dela, mas ela se tornar ainda uma nova personalidade, tá? Ok? Uma nova personalidade no país dela, tá? Como empreendedora dos meus projetos. E eu apresentar coisas sensacionais para ela apresentar como uma produção nacional, tá? Ok? Que aqui no caso eu falei dos brinquedos, eu poderia falar de outras coisas, mas aqui eu estou falando dos brinquedos, dos 3 projetos de jogos, tá? 3 projetos de jogos e também, um deles é bem simples, tá? Um desses jogos é bem simplesinho, tá? Os outros 2 são do Bruce Lee. E os 2 projetos de games, tá? Mas eu tenho muito mais coisas, tá? Eu tenho projetos de filmes, tá? Eu até já falei que, por exemplo, alguma coisa fecha as portas para mim. Presta atenção, o mundo inteiro fecha as portas para mim. Uma porta se abre, é só isso que eu preciso para produzir tudo isso aqui, tá? Eu só preciso de uma porta aberta, tá? É por isso que essas empresas, presta atenção para você entender, tá? O boicote que eu sou vítima da Rede Globo, do SBT, de toda essa merda aí, é um boicote deles fecharem todas as portas, porque eles sabem que abrindo-se uma porta, acabou. Uma porta se abriu já é uma força espantosa mesmo. Eles já têm percebido isso desde 2014, tá? Que basta uma porta se abrir para mim. E eles todos vão ser envergonhados com tudo isso aqui que eu tenho para fazer, tá? Consegue entender? O objetivo deles não é fechar grandes portas para você ou fechar fechar grandes portas para você, é fechar todas as portas, tá? Para você não produzir com ninguém, tá? Ok? E já falei, tá? O esquema que eles usam é de promoção do incompetente. O incompetente, por exemplo, desvalorizar uma pessoa competente para valorizar justamente os incompetentes, porque isso daí mostra a força da incompetência deles mesmo. Porque o incompetente ele tem que estar sempre agregando incompetentes para que aqueles incompetentes estejam sempre abaixo e sob o controle dele. E eles ainda possam usar esses incompetentes, tá, para prejudicar pessoas competentes, tá? Ok? Então é isso daí, tá? Eu estou apresentando. E outra coisa, você está apresentando esse projeto para a China? Está apresentando para o presidente da China? Não, eu estou apresentando para ela, ok? Então, se ela tem condições de estar com um grupo e juntamente com alguma coisa que ela mesma possa ter a boa vontade de se interessar em patrocinar, eu estou apresentando para ela. E se porém ela não tem interesse, outra pessoa, ela não tem interesse e não dá para fazer por causa do que ela está afirmada e da opinião pública e dos eleitorados que manipulam as pessoas que estão acima. Uma porta, só preciso de uma porta aberta para mim,
que caiba tudo do jeito que eu quero. Pronto, é isso daí que eu preciso, ok? Tá? E mate tudo, tá? Que encosta a buceta de sua mulher na boca dos outros, que encosta cu no olho dos outros, tá? Meu objetivo é acabar com isso daí, ok? Aqui nesse país eu sou um ditador.